Olá, meus amigos e minhas amigas amantes do esporte, tudo tranquilo? Fala comigo, Wagner Lemos na área, e aqui você já sabe, se derrubar é penalidade máxima e com direito a cavadinha. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro pela primeira divisão, jogos importantíssimos terminaram agora e olha, o Flamengo perdeu mais uma e a situação do Rogério Ceni agora fica insustentável. Mas Ceni nega a crise com jogadores. Palmeiras assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo cai pelas tabelas. Essas e outras aqui no meu, no seu, no nosso canal. Antes de qualquer coisa, pedir a você, meu amigo, minha amiga que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrever aqui nesse botãozinho vermelho, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like. Isso ajuda muito aqui no nosso desenvolvimento. Olha que rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo perdeu lá em Minas por 2-1. O técnico Rogério Ceni entrou com Bruno Viana na zaga. Não entendi, foi nada essa ideia do Rogério Ceni. Fez algumas substituições, as quais também não surtiram efeito e o Flamengo saiu derrotado. Apesar do Rogério Ceni, o Flamengo poderia ter saído pelo menos com um empate, né? O Arrascaeta perdeu um gol no finalzinho, lá pelos 40 e poucos minutos do segundo tempo, logo após o gol do Arão de cabeça. Arão jogou muito bem ali pelo meio, atuou no segundo tempo lá na zaga com aquela substituição que ninguém entendeu nada do Rogério Ceni, mexeu demais no time, mas não surtiu efeito e a pressão sobre o Rogério Ceni cresceu ainda mais com essa derrota. É mais uma derrota, o Flamengo se distancia e muito do líder. O líder Palmeiras tem 22, o Flamengo está a 10 pontos do líder e vê o tricampeonato indo pelos ralos. Essa rodada teve alguns jogos interessantes. O Bahia ganhou em casa por 1-0 do Juventude. O Fortaleza goleou o América Mineiro por 4-0. O BRB Bragantino empatou em 1-1 com o Cuiabá. O Cuiabá que perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras e agora conseguiu esse empate fora de casa. Então o Bragantino aí tem os mesmos 22 pontos do Palmeiras, mas perde em número de vitórias. O Palmeiras tem uma vitória a mais, 7-6. Com isso, por esse critério de desempate, o Palmeiras é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Conforme falamos, Flamengo perdeu fora de casa por 2-1 lá no Mineirão hoje para o Atlético Mineiro. O Grêmio perdeu mais uma, perdeu fora de casa para o Palmeiras por 2-0 e o Grêmio tem a novidade aí, que é o retorno do Felipão, Luiz Felipe Scolari aí de volta lá no time do Grêmio para tentar tirar o time do buraco. O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Filipão não conseguiu essa proeza com o Cruzeiro, apesar de ter salvo, né, de certa forma, o Cruzeiro de cair para a terceira divisão. Quando ele assumiu o Cruzeiro estava muito ruim. Conseguiu lá dar uma alavancadazinha, o Cruzeiro deu uma subida na tabela B do Campeonato Brasileiro do ano passado e agora assumiu aí o Grêmio nessa difícil tarefa e já pega aí um Grenal de cara. Inter e Grêmio, qual será o placar aí? Como estão ruins os times gaúchos. O Grêmio perdeu para o Palmeiras e o Inter acaba de perder para o São Paulo. São Paulo que não havia ganhado de ninguém aí no Campeonato Brasileiro, foi fora de casa lá no Beira-Rio, ganhou por 2-0 aí, deu uma subida na tabela e jogou o Inter mais para baixo, né, para disputar ali com o Grêmio que é o lanterna, né, tá perdendo para todo mundo. Vamos ver aí esse Grenal dos desesperos, mas com a estreia aí do grande Felipão. O Atlético Goianiense empatou com o Sport Recife em 1-1, Fluminense empatou em 0-0 com o Ceará lá em São Januário. O jogo acabou e teve aí uma preocupação lá para o tricolor das Laranjeiras, que foi a contusão
do craque, o artilheiro top 3 do Brasileirão, o Fred, né, que sentiu lá a coxa e parece que vai desfalcar o Fluminense. Conforme falamos, o Inter perdeu aí para o São Paulo. Agora eu gostaria de falar do Flamengo. A posse de bola contra o Galo, né, foi meio a meio, 50% para cada um. Foi um jogo muito disputado, né? O Savarino marcou um gol aos 51 do segundo tempo e 2 minutos depois, eu achei falha do Arão. Acho que o Arão poderia ter acompanhado ali o Savarino no segundo gol. Ele ficou para trás, né? Ganhou do Felipe Luiz, né? Natural, Felipe Luiz. Ele é já um jogador de idade e conseguiu ali ganhar na velocidade dele aquele cruzamento. O Arão deveria ter cortado aquela bola, não cortou. Caçapa, Grêmio, Atlético 2-0 e deu ali um certo sufocozinho no Flamengo. O Rogério Ceni entrou com o Bruno Viana no lugar do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique foi muito bem no Fla-Flu, quase marcou o gol, teve uma consistência defensiva muito boa junto lá com o Rodrigo Caio, e hoje ele bota o Bruno Viana, que estava há muito tempo parado, não via jogando, e quando jogou mal. Não entendi essa modificação do Rogério Ceni, acho que foi ruim para o Flamengo, tanto que o Flamengo lá tomou 2 gols, e as substituições dele então deu no que falar, né? Eu não entendi, muito menos. A escalação do Rogério Ceni aí para esse jogo contra o Galo lá foi Diego Alves, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, conforme eu falei, ele entrou com o Bruno Viana. Ele preferiu entrar com o Isla do que com o Mateuzinho, que vinha muito bem. Acredito que o Isla hoje deve sim ser aí reserva do Mateuzinho. O Mateuzinho tá jogando muita bola. No meio ele veio com o Ilharão ali, achei uma boa. O Ilharão deu ali uma certa consistência ali no meio, uma defesa, deixou a defesa mais sólida, apesar do Bruno Viana, e também teve ali boas ligações com o ataque. O João Gomes, ele gosta mesmo de tomar cartão amarelo, tomou mais um nesse jogo. O Michael aí também jogou o Arrasca. O que falar do Arrasca? Só perdeu aquele gol no finalzinho que poderia lá ter saído com o empate. Pedro e Bruno Henrique. O Galo veio com Everson, Alonso, Nathan Silva e Hever, Tietê no meio, Guilherme Arana, Alan, Zaratio e Mariana ali fazendo aquele meio pro ataque, né? E lá no ataque, Hulk e Savarino, que fez aí 2 gols relâmpagos, né, para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro assim somou mais pontos na tabela do campeonato. Conforme falei, 50% aí de bola para cada um. O Flamengo cometeu menos faltas que o Atlético Mineiro, né, 10-19 do Atlético Mineiro. O Flamengo agora pega o Chapecoense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E preocupa essa oscilação aí do técnico Rogério Ceni frente ao comando do Mengão. Na coletiva, né, o Rogério Ceni negou que tenha problemas aí com os atletas, disse que a relação dele com os jogadores seria a mesma conforme ele entrou lá no ano passado, né, novembro do ano passado. Para ele a relação é a mesma com os jogadores, mas já vimos problemas com o Gabigol, problemas com o Pedro, problemas na última rodada com o Vitinho, na derrota para o Flusão lá na Neoquímica Arena. Então ele foi um pouco inconsistente e deu lá meio ambíguo, né, na sua resposta o Rogério Ceni. Quanto ao Bruno Viana, ele defendeu o atleta, disse que a opção dele pelo Bruno Viana é que, segundo ele estaria muito bem nos treinamentos, mas treino é uma coisa, como dizia Romário, o jogo é outra, né? Ele deveria ter dado mais uma chance para o Gustavo Henrique se firmar e firmar ali a defesa do Flamengo com Gustavo Henrique e Rodrigo Caio, que seria a defesa ideal, né, com o Arão no meio. Depois ele tirou o Bruno Viana, botou o Hugo Moura, e o Arão ele recuou e botou o Hugo Moura lá na cabeça de área. Olha, o Rogério Ceni fez uma confusão ali no meio. Ninguém entende as substituições, acho que nem ele mesmo nas explicações entende as substituições que ele faz. Fato é que o Flamengo perdeu mais uma. O Rogério Ceni aí já tem 11 derrotas
no comando do Flamengo e na minha opinião tá todo fritado o Rogério Ceni e a diretoria. Creio que era a hora de modificar sim o treinador. Acho que o Renato Gaúcho é sim uma opção para o Flamengo. Melhor, pior do que tá, não tem como ficar, não é? Acho que o Flamengo está oscilando muito e vê o tricampeonato aí mais longe. Acho muito difícil o Flamengo nessa balada, com esse comando, conseguir aí o tricampeonato. Nós vimos como conseguiu o bicampeonato no ano passado, né? Com o São Paulo caindo de produção, e muito de produção com o Diniz, aquela crise toda, e o Inter naquela inconsistência lá junto com o Abel, perdeu para o Sport e depois não conseguiu ganhar do Corinthians. O Cássio salvou aí e deu o título para o Flamengo, que ainda perdeu para o próprio São Paulo no Morumbi. O Rogério Ceni não consegue ganhar do São Paulo de jeito nenhum. Já imaginou dar Flamengo e São Paulo lá na Libertadores? Vamos aguardar o quê? Mais uma derrota, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, como foi no ano passado. Evidente, o Rogério conquistou aí 4 títulos: Taça Guanabara, Campeonato Estadual, Brasileiro do ano passado e a Supercopa desse ano contra o Palmeiras, que jogou, foi um jogaço, né? O melhor jogo do Flamengo no ano até aqui. Mas fato é que ele não consegue mais ter o time na mão. Acho sim que é o momento de trocar o treinador antes que o barco afunde de vez. Meus amigos, essa derrota, conforme falei, Gustavo Henrique ficou no banco. Acho que ele perdeu a oportunidade também de preparar essa zaga para a Libertadores no jogo contra o Defensa e Justiça, que vai ser depois do jogo contra o Chapecoense aí pelo Campeonato Brasileiro. Olha as substituições dele. Hugo Moura por Bruno Viana, um cabeça de área por um zagueiro, e depois pegou o cabeça de área e botou na zaga, então 6 por meia dúzia, né? Isla no lugar, Mateuzinho no lugar do Isla. Acho que o Mateuzinho deveria ter entrado, começado o jogo. Se tivesse cansado, aí sim entraria o Isla. Acho que ele errou. E o René no lugar do Felipe Luiz. Compreendemos até, o Felipe Luiz é um atleta, né, mais de idade, não é? Mais velho, então pode ser que ele tenha cansado contra esse rápido time do Atlético Mineiro. É compreensível sim essa substituição. E o Muniz no lugar do Michael, mas o Muniz joga com o Pedro lá na frente, não é? É tão área quanto o Pedro. Como é que essa bola chega lá se ele botou o Hugo Moura e depois tirou o Michael? E aí tinha a Arrascaeta para fazer ali aquelas jogadas e o Bruno Henrique, né? O Arrasca perdeu ainda a chance de empate no finalzinho, não deu. O Flamengo perdeu por 2-1. O time do Cuca soma aí mais 3 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Tabela essa, meus amigos, que fica complicada para o Flamengo, porque o Flamengo continua lá com seus 12 pontos no campeonato, está muito abaixo da expectativa até de um título, né, de um tricampeonato, conforme falou o Rogério Ceni no ano passado. O Flamengo tem a chance de ser tricampeão, né, teve a chance de ser tricampeão carioca, mas no Campeonato Brasileiro vê essa chance aí mais distante. Tabela do campeonato momentânea, conforme falamos, após aí a 10ª rodada. Palmeiras com 22 pontos em 10 jogos, o Bragantino também 22 pontos em 10 jogos, porque tem uma vitória a menos. Atlético Paranaense tem 19, mas tem um jogo a menos, né? Tem jogo contra o Flamengo ainda. Tem 9 pontos, o Atlético chegou a 10 jogos e tem os mesmos 19 pontos. O Fortaleza, com a goleada, subiu e muito aí, tem 18 pontos em 10 jogos. O Santos 10 jogos tem 15 pontos, o Bahia 17 pontos, o Atlético Goianiense 14, o Ceará também está com 14, assim como o Fluminense com esse empate. O Flamengo é o 11º, com 12 pontos em 8 jogos. É evidente que em caso de 2 vitórias pode subir aí lá e brigar com o Fortaleza na 5ª posição, mas a posição do Flamengo hoje é muito ruim. Destaque para a vitória, a primeira vitória no campeonato aí do São Paulo que agora deixou a zona de rebaixamento e deu
uma subida, é o 16º no Campeonato Brasileiro. Antes de qualquer coisa, pedir aí a sua opinião sobre o Flamengo para você. Rogério Ceni deve ser mantido no comando do Flamengo, mesmo com esse revés, mesmo com essa queda aí de rendimento do time, com problemas de relacionamento tanto com a diretoria quanto com os jogadores, você acha? Deixa a sua opinião aí, mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui, você que não é inscrito, você que já é inscrito, deixa aquele like maneiro, porque tamo junto aqui, juntos, né? Aqui é respeito mútuo aí com todos os clubes, Mengão, Vascão, Flusão e do Glorioso. Evidentemente, nosso destaque aqui para o Flamengo, mas temos respeito a todos os clubes, porque nós sabemos que nós mexemos com emoção. E time é como se fosse da família, certo? Agradecer aí para você que se inscreveu aqui hoje, é mais um aqui na família do canal Wagner Lemos, o meu, o seu, o nosso canal. Vou deixar um abração, galera, deixar aquele bom dia. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever. E as meninas, um beijão, obrigado. Aos camaradas, um abraço e até a próxima, porque aqui é o meu, é o seu, é o nosso canal. Um abração, tchau!